Olá, terceiro ano. Hoje estamos aqui, quinta-feira, para a nossa aula da disciplina de Geografia, certo? Então, vocês vão pegar o livro, tá certo? E nós vamos começar fazendo a correção da atividade da aula passada, certo? Então, na aula passada, a gente viu algumas paisagens, né? As diversas paisagens. Então, a gente viu que existem paisagens litorâneas, que são aquelas paisagens de praias, né? E aqui no Nordeste nós temos bastante esse tipo de paisagem. E nessas paisagens litorâneas, a gente pode encontrar dunas, né? Que são aquelas elevações, né, de areia nas praias. E a gente até falou, né, que lá em Natal, no Rio Grande do Norte, tem uma praia muito famosa, tem praias, né, famosas por conta dessas dunas. Podemos encontrar manguezais, podemos encontrar restingas, que são aquelas plantas que ficam na praia. Aqui no Nordeste nós temos em grande quantidade os coqueiros, certo? A gente também viu que nesses locais a gente pode encontrar na paisagem litorânea ilhas, né? Ilhas são aquelas porções de terra que tem água por todos os lados, certo? E a gente viu que apesar dessas paisagens litorâneas serem consideradas paisagens bonitas, elas vêm sofrendo com muitos problemas, com a poluição por esgoto e por lixo. E tem muitos locais que não têm saneamento e terminam jogando seu esgoto dentro da água do mar. E isso dá até agora há pouco passou, né? A praia do Porto de Galinhas, né? Outras praias também, como Itamaracá, famosas também, sofrem com esses problemas, certo? E a questão do lixo, né? Infelizmente, lá na praia, os próprios banhistas vão lá, aí vão comer alguma coisa, vão beber, então jogam garrafas, copos, e assim vai prejudicando esse meio ambiente. A gente viu também que as grandes cidades, aquelas cidades bem movimentadas, são chamadas de metrópoles, né? Que são cidades desenvolvidas, cidades principais. Essas cidades, elas, por serem desenvolvidas, elas acrescentam muito na questão financeira, né? Porque tem grandes comércios e tudo mais. Na página 13 da aula passada, a gente viu as paisagens urbanas e a gente viu que essas paisagens urbanas, elas estão sempre passando por modificações. As pessoas constroem. Tem muitas vezes que se a gente passar por aquele local novamente, aquela construção, às vezes é derrubada, dá espaço a uma outra construção maior ou menor. Então, elas estão eternamente mudando. Nas paisagens urbanas, a gente vê viadutos, prédios, estradas, né? Tem muitos tipos de moradias diferentes. Tem aquelas moradias lá do alto, que são o morro, os morros, né? Tem várias, tem também aqueles bairros nobres, né? Aqueles bairros mais ricos, né? Que tem aqueles prédios, aqueles condomínios bem luxuosos. E temos as paisagens rurais também, que nessas paisagens a gente encontra sítios, chácaras, fazendas, criações de diversos animais, né? Várias plantações também. E tinha ficado para a gente fazer a página 14, como atividade pós-vídeo, na atividade de casa. E tinha assim, classifique as paisagens a seguir em litorânea, urbana ou rural. Na primeira, a gente tinha uma praia. Então, é uma paisagem que litorânea. Você deveria ter escrito litorânea. Na paisagem ao lado, nós temos aí uma estação de metrô. Tem aí a parte da plataforma.
o metrô passando. Esse tipo de paisagem é o quê? Urbana, que essa paisagem a gente encontra, né, nas cidades. Se você for na cidade do interior, você não vai ver uma estação de trem. Né? E embaixo nós temos aí uma outra paisagem que é rural também, certo? É uma paisagem rural. E na de junho é uma praia novamente, então litorânea também, igual a primeira. Na última nós temos aí uma estradinha de barro, temos uma cerca, isso é uma paisagem rural, certo? E na última nós temos aí uma avenida com alguns prédios. Então nós estamos vendo aí essa paisagem aí, né? Essa última paisagem, tem avenidas, então tem aí uma movimentação, né? Tem um trânsito, tudo. Então é a paisagem urbana. A outra a gente já tinha feito, né? A página 15. A gente fez durante o vídeo, foi isso. E hoje a gente vai falar as diferentes paisagens urbanas e rurais. Página 16. A gente sabe que paisagem é tudo aquilo que a gente consegue ver. E tem pessoas que acham que paisagem é só o pôr do sol, é só aquele local bonito. Mas existem paisagens também que, infelizmente, não são muito bonitas, né? Porque as pessoas jogam muito lixo, tem mau cheiro nesse local, né? Tem esgotos, tem ratos, baratas, tudo é paisagem que a gente consegue ver. Até a nossa sala de aula é um tipo de paisagem, certo? E aí a gente tem, logo na página 16, ó, lá em cima, a gente tem logo assim, falando sobre a paisagem do bairro rico, né, aquele bairro nobre, e tem esse bairro rico, esse bairro nobre, as pessoas que moram nesse bairro, são aquelas pessoas que têm uma condição financeira maior. Já naquele bairro mais pobre, aquele bairro simples, são aquelas pessoas que têm uma condição financeira menor, certo? Então, essas pessoas, elas, muitas vezes, dos bairros mais simples, elas sofrem preconceito, né? E não é assim. Por quê? Todos os locais existem pessoas boas. Então, muitas vezes, as pessoas que moram nessas áreas de cortiços, de favelas, de morros, assim, então elas sofrem um certo tipo de preconceito. Não pode ser assim. A gente não pode julgar uma pessoa por causa do local que ela mora, né? E aqui na imagem, a gente, nesse slide aí, a gente tem, aqui, ó, primeira paisagem, temos um monte de prédios, tudo pertinho aí um do outro. Aqui a gente já tem uma paisagem bem natural, né? Tem uma paisagem bem natural. Aqui, ó, nós temos outros tipos de paisagens, certo? Tem algumas dessas paisagens, a gente está vendo que tem coisas que foram construídas pelo homem e tem muitos elementos naturais também, certo? A paisagem urbana, aquela paisagem da cidade, né? A gente, quando olha para essa paisagem, a gente sempre vê movimentação, né? Por exemplo, aqui nessa primeira imagem, nós estamos vendo muitos prédios, mas a gente vê aí que tem um trânsito, né? Tem pessoas, tem um trânsito aqui, tem carros. Nessa outra tem pessoas circulando pela cidade, tem alguns veículos ali também, né? Por quê? As pessoas também fazem parte do trânsito, né? Os pedestres, no caso. Então, tem toda essa questão aí nas cidades, né? Tem as linhas de ônibus, tem os carros particulares, né? Os carros de passeio, certo? E dentro da paisagem urbana, tem uma paisagem
pessoas não se lembram dela. A indústria. Tem aquela paisagem, aquela parte da cidade onde você tem as fábricas, as indústrias. É uma área que é poluída também, né? Porque é uma área que solta bastante fumaça, tá? Por conta, né, pelas suas chaminés, certo? Então, tem toda essa parte, né? Então, além da poluição por conta da fumaça, tem muitas indústrias que jogam os seus resíduos químicos em um rio próximo, em um local próximo. Então, assim, terminam poluindo mais ainda essa paisagem, certo? O morro, né, que são essas moradias, ó, feitas no alto, né, dá a impressão, até a gente olhando assim, que é uma casa em cima da outra, né? Mas isso aí são as áreas mais altas. Muitas vezes são áreas até que, quando chove, essas pessoas podem, pode haver algum desastre nessas pessoas, essas barreiras daí deslizarem, essas pessoas ficarem soterradas, certo? É uma área de difícil acesso também. Nem sempre é possível passar nem com uma moto, tem lugar que é tão estreito, tão alto, que até uma moto tem dificuldade para passar por um local desse. Então, essa paisagem a gente vê nas grandes cidades, e é uma paisagem onde moram, como havia dito, é um local onde moram pessoas que têm uma renda financeira menor, certo? Cidade histórica, aqui em Olinda, né? Tem uma parte, que é a parte toda histórica da nossa cidade. E nessa cidade histórica, tem os prédios antigos. Aqui em Olinda, nós temos museus, temos casas antigas, temos igrejas, né? Então, ó, aqui é uma vista assim, de Olinda. Né? Então, aí tem a questão da história, né, de pessoas que passaram pela nossa cidade bem antes da gente. Né? Então, os prédios são bem diferentes. Por exemplo, a gente tem a igreja aqui, ó, a igreja de São Pedro Mártir. Se a gente for olhar as igrejas que foram construídas mais recentemente, a gente vai ver que são totalmente diferentes essas outras igrejas, né? São totalmente diferentes. As casas também são diferentes, né? Por conta justamente disso. Isso não pode ser destruído, porque isso é história. Nós temos essa parte histórica aqui em Olinda, nós temos no estado de Minas Gerais também, temos em Salvador, então tem algumas partes do nosso país que guardam, né, que preservam essa história das pessoas que estavam aqui bem antes da gente. Bairro Nobre são aqueles bairros, né, que tem condomínios, tem prédios de luxo. Geralmente tem pessoas que tomam conta, né, tem guarda e tudo mais. As pessoas têm medo da violência, certo? Temos cortiços, né? Esses cortiços são moradias simples. E isso aí, esses cortiços, eles existem há muito tempo. A gente vê que é uma moradia bem simples. Os imigrantes, eles quando vieram para o nosso país, eles não tinham local para morar, então eles começaram a construir esses cortiços. Então a gente vê que isso aí, querendo ou não, está na nossa história também, faz parte da história do nosso país também, certo? Então é assim mesmo, a iluminação a gente já tem bastante fios, a iluminação simples é bem... A paisagem rural, a gente vê bastante plantações, criações de animais também. É aquela paisagem mais limpa, porque se você for comparar a paisagem rural com a paisagem urbana, você vai ver muito mais poluição na paisagem urbana. Não que a rural não tenha, mas a urbana ganha de uma forma, né, não tem nem o que discutir. E é uma paisagem
é bonita em qualquer horário, né? Se você, porque nós encontramos mais elementos naturais. Na cidade já é o contrário, a gente encontra mais elementos artificiais, né? Coisas construídas pelos seres humanos. Então a gente encontra sítios, a gente pode encontrar sítios, chácaras, fazendas. E o interessante é que a gente viu que na cidade, as moradias, né? A gente mora na cidade também. Então, a gente vê que as moradias, elas são bem próximas umas das outras. E no campo, elas já são bem afastadas umas das outras. Então, isso aí faz com que também, né, seja uma... Então, isso faz com que esse local tenha menos poluição, né? Tenha mais ar puro, por essas moradias serem afastadas umas das outras, certo? Outra coisa é que, importante da gente falar, é que a cidade, mesmo tendo todo esse desenvolvimento, precisa do campo, porque os produtos vêm de lá, que as indústrias transformam, a matéria-prima vem de lá, que as indústrias transformam em produtos, certo? E agora a gente vai fazer a página 18, certo? E tem assim: encontre as palavras no diagrama e complete as frases corretamente. Então, a gente vai começar a completar as frases, porque fica mais fácil para que vocês achem essas palavras aí no diagrama. Então, tem assim: as paisagens urbanas, vocês devem procurar a palavra urbanas, completar no primeiro tracinho da letra A também e circular lá no caça-palavras, certo? São diferentes por causa do tamanho ou da forma, certo? As paisagens urbanas são diferentes por causa do tamanho ou da forma. Letra B. As paisagens, se a gente falou agora da cidade, a gente vai falar do campo. Então, as paisagens rurais são diferentes por causa do tamanho, do espaço e do modo como ele é utilizado. Então, tem 7 palavras que vocês vão procurar, certo? Tem 4 palavras que estão na vertical, né? Estão em pé. Utilizado, rurais, modo e tamanho. E 3 palavras na horizontal, que são urbanas, forma e espaço, certo? No segundo quesito, a gente tem assim: observe as 2 imagens abaixo e logo depois escreva quais são, em sua opinião, os elementos que mais caracterizam e diferenciam a paisagem urbana da paisagem. Então, ó, a gente tem aí as 2 imagens das paisagens, né? A primeira nós temos no segundo quesito uma paisagem rural e na segunda nós temos uma paisagem urbana, certo? Então, ó,
Na paisagem urbana, você pode colocar: há muitos edifícios comerciais e residenciais. Na rural, há mais plantações, né? Que é o que nós estamos vendo aí. A gente vê algumas plantas na urbana, mas são pouquíssimas em relação à paisagem rural, certo? Então, ó, na página 19, a gente tem assim: escreva o nome das paisagens urbanas apresentadas. Na primeira imagem, nós temos aí alguns prédios, mas a gente está vendo que esses prédios são de pessoas que têm mais condições. Então, isso é o quê? Um bairro rico. Então, você pode escrever bairro rico. Na imagem ao lado, nós temos esse morro aí. Isso representa aqui paisagem favela. Então, você pode colocar favela. Na terceira imagem, nós estamos vendo aí algumas chaminés. Então, é o quê? Indústria, certo? Indústria. Na fileira de baixo, nós estamos vendo aí uma paisagem que eu até falei, né, que os imigrantes, quando vieram para cá, que não tinham moradia, então eles começaram a construir, é o cortiço. Cortiço. Na imagem ao lado, nós temos um parquinho. Isso é o quê? Uma área de lazer. Pode colocar área de lazer. Na imagem ao lado, nós estamos vendo aí alguns prédios, né, antigos. Uma igreja antiga, esse é o quê? Cidade histórica. Então, você pode escrever cidade histórica. Na outra imagem, as pessoas estão em um local se alimentando. Isso é o quê? Um restaurante. Então, você pode escrever restaurante. Na outra imagem, nós temos aí um grupo de pessoas. Elas estão onde? Comércio. Comércio, né? Que isso aí é uma espécie de uma feira, então é um comércio, tá? E a última imagem, nós temos uma igreja. Igreja, certo? Então, olha aí a ordem da correção: bairro rico, favela, indústria, cortiço, área de lazer, cidade histórica, restaurante, comércio e igreja, certo? E a atividade de casa vão das páginas 20 até a 23, certo? Página 20, você tem assim: localize na imagem a seguir as paisagens industrial e histórica. Então, vocês vão ver, lá em cima tem assim: fábrica de calçados. Então, a gente já sabe que isso é uma paisagem o quê? Embaixo
Vem aí, a gente tem shoppings, lojas, restaurantes. Onde será que fica a paisagem histórica? Né? Essa partezinha aí marrom, toda corresponde a ela. Na página 21, tem assim, compare as paisagens a seguir e escreva qual é a mais antiga e quais foram os elementos que levaram você a essa conclusão. Então, vocês vão observar qual é a paisagem mais antiga e você vai dizer o que foi que fez com que você identificasse essa paisagem como a mais antiga. Você vai dizer se é a primeira, se é a segunda e você vai dizer por quê. Sexto, observe as diferentes propriedades rurais a seguir e classifique cada uma delas de acordo com o tamanho. Você vai escrever se é uma fazenda ou se é um sítio. Lembrando, a fazenda ela é bem extensa, né? Então, qual delas aí será a fazenda? Página 22. No sétimo, a gente tem observe como os espaços rurais abaixo foram utilizados. Escreva as semelhanças e diferenças entre eles. Vocês estão vendo aí, essas duas paisagens são rurais. Quando a gente diz semelhanças, são aquelas coisas que são parecidas. E as diferentes que não tem nada a ver uma com a outra, né? São totalmente... Na página 23, está muito fácil, você vai classificar as cidades a seguir de acordo com o seu tamanho. Em pequena ou grande. Você vai dizer se esse local aí é grande ou pequeno, certo? Então, hoje a gente fica por aqui. Na próxima aula, a gente faz a correção da outra atividade, dessa atividade de casa, e vamos dar continuidade, certo? Então, beijo para vocês e até o nosso próximo vídeo.